Ao vivo, na hora certa. Ai, que raiva de entrar na hora certa. Pra quem acompanha as lives há algum tempo aí, sabe que eu sempre começo falando que eu tô ao vivo na hora errada, em homenagem a meus companheiros de rádio e a dificuldade que é de encaixar o conteúdo planejado lá em 15 minutos, 10 minutos e terminar sempre na hora marcada ou começar sempre na hora marcada. E aí, para quem quiser acompanhar um pouco desse desafio, eu recomendo que assista que ouça, né, o CBN, a CBN na Spotify. Eu ouço no Spotify, que tem na rádio também. Quem quiser ouvir no carro, se você tiver em alguma região que pegue a CBN. Aqui em Bauru deve pegar, mas eu não me arrisco não. Em Bauru eu fico só na 96. Alguns horários ainda, não são todos que eu gosto. Hoje a live é com a Ariane Scalise, especialista em marketing e branding. Ela me fez uma pergunta curiosa aqui antes de entrar. Eu pedi para ela explicar, ela não mandou áudio. Vou convidar ela para a live aqui. E a pergunta que ela fez tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o posicionamento, o conteúdo como forma de posicionamento. Bom dia, Ariane! Que nem eu faço meus stories de manhã. Muito bom dia, como você está? Estamos na luta, graças a Deus. Sexta-feira zen. Respondendo a sua pergunta lá, toda última sexta-feira do mês tem reunião de brainstorm na Gálata, então é um dia mais, como é que eu posso dizer, mais zen, mais introspectivo. Então, toda última sexta do mês eu posto açaí. Estou torcendo para eu dar uma aumentadinha na temperatura, que almoçar açaí com 18 graus não vai ser fácil, mas é uma Realmente. tradição nossa aqui. Ah, que legal. Todo mundo me pede roteiro antes da live e eu sempre faço questão de fazer esse roteiro ao vivo. Aqui é transparência, sabe? Então, Uhum, o roteiro vai ser o seguinte: nós vamos ficar aqui ao vivo por 40 ou 50 minutos. Eu uhum. vou conduzir o tema que você propôs, até faltarem mais ou menos 10 minutos. Quando estiver na reta final da live, eu vou te avisar. Eu vou pedir para você vender o seu peixe, para você fazer propaganda do seu produto e que parecem Tranquilo. Muito interessados. obrigada. Tive vários convidados que já já fecharam negócios aqui nessa live. Então, tomara que você seja um deles. Fala o tema aí pra gente, o tema que você propôs. Então, na verdade, foi uma coisa que a gente ficou vendo em conjunto, né? Que tema poderia ser abordado e a gente colocou conteúdo como estratégia de posicionamento nas redes sociais. É, eu acho que mais importante até do que a parte do vender, a hora que a gente faz o pitch e tudo mais na live ou onde quer que seja, é importante a gente passar a mensagem que a gente tem. E isso faz parte do conteúdo que a gente transmite, que monta o posicionamento que a gente tem na hora de se apresentar no digital. Então, muito Sim, obrigada pelo é, convite. Esse vai ser o imagina, assunto. eu que agradeço por aceitar. E é uma curiosidade, né? Que nem eu sou um pouco mais velho que você, talvez uns 15 anos. E quando a comunicação começou a se digitalizar, eu cheguei a trabalhar na comunicação offline, não é antes do Facebook, não, tá, galera? É antes da internet. Então, eu trabalhava com comunicação antes da internet, e quando a coisa começou a se digitalizar, eu falei, cara, pô Deus, os robôs vão tomar tudo. E a comunicação nunca foi tão humana quanto é agora, ela nunca foi tão baseada em princípios e valores quanto é agora. E a Ariane me fez uma pergunta aqui minutos antes da gente entrar ao vivo que tem tudo a ver com isso. Fala aí, põe na roda aí, Ariane, a sua pergunta. Se você não falar, eu falo, hein? Qual pergunta? Eu te fiz algumas. Essa, essa aqui do cigarro. Ah, na verdade, porque eu vi a sua última live, você estava fumando, e eu perguntei se você costuma fumar, se é de praxe seu ou não, porque eu falei, não vai de acordo com os meus valores, mas, tipo, se é algo seu, ok. Tá vendo? Pessoas, isso é posicionamento puro, simples e raiz, né? Sem nenhuma maquiagem. Então, assim, cara, não fumem, cigarro é uma bosta, pior droga do mundo. Comprovado cientificamente, é mais difícil largar o crack do que o cigarro. E a Ariane não quer ser vista ao lado de fumantes, ainda que seja nos quadradinhos, né? Nós estamos aqui a 350 quilômetros de distância, e se eu fumar aqui, ela vai ficar incomodada. Cara, isso tem tudo a ver com com a nossa conversa aqui. Por quê, Ariane? Porque estratégias de conteúdo todo mundo faz, eu faço.
Só que só você é a Ariane. Então, assim, as pessoas que Uhum, se identificam com você vão fazer negócio com você. O que você faz é um entendi. royalty, todo mundo faz, mas o seu porquê, né, o seu princípio, o seu valor é só seu. Começa Uhum. por aí. Eu acho que quando a gente analisa, né, dessa forma, e quando a gente vende muito um serviço, a gente acaba mais se vendendo do que vendendo o serviço em si. E como que a gente consegue se diferenciar? Por ser quem a gente realmente é. Então, são esses pequenos detalhes de quem a gente é que faz com que a gente se diferencie das outras pessoas que oferecem outros serviços parecidos e tudo mais, porque gera identificação. E a pessoa acaba se conectando comigo por se identificar com valores que eu tenho, com crenças e bandeiras que eu acabo defendendo aqui através do conteúdo. E essa é uma forma. Através de todo o conteúdo que eu gero, eu posso colocando pitadas da forma que eu sou, porque é isso que vai me diferenciar e vai tornar o meu conteúdo mais autêntico do que ficar repetindo o que todo mundo já tá fazendo e tudo mais. Show de bola. Aí, respondendo ao vivo também a sua pergunta, né, a última live, essa live que a Ariane viu foi na terça-feira. Eu trabalho como Customer Success numa empresa de tecnologia, na Galata. A Galata vende sites por assinatura. E é um costume de quem presta serviço para outras empresas, 100% dos nossos assinantes são empreendedores. Então, empreendedor, para quem não sabe, o empreendedor acorda na segunda-feira, resolve todos os problemas internos. Na terça, ele vai apurrinhar os fornecedores. Cara, terça-feira na Galata é um inferno, cara, toda terça-feira. E a última live foi na terça-feira, 1h30 da tarde, no gás, no coração do movimento. Então, eu fiquei Uhum, 40 minutos ali com o César Augusto Pessoa falando sobre inovação, que é um assunto muito tenso também, embora não pareça. uhum. Sim, eu fumei acho que 1 ou 2 cigarros nesse tempo. Hoje não, hoje é mais zen, tá? Aliás, a hora que você me chamou aqui foi, deixa eu até confirmar o horário, e 7h47. Essa hora que você me chamou, eu estava fumando, justamente para não fumar ao vivo. Muito E eu obrigada, falei, eu não. agradeço. E eu falei, não, hoje é mais zen. Ficamos até 8 horas ontem resolvendo problemas. E Uhum. hoje tem a reunião de brainstorming, tá todo mundo focado na reunião. Eu estou escrevendo manual do usuário, enfim. Hoje é um dia mais introspectivo ali. Então, a chance de 97% de eu não fumar agora nesses 40, 50 minutos. Se eu fumar, Muito você me perdoa, obrigada. você corta o quadradinho de cima lá, na hora de usar o conteúdo. Ah! Ai, ai, muito É, obrigada. voltando ali à questão do posicionamento, quando se fala em posicionamento, de novo, é algo muito pessoal. Eu, por exemplo, eu não me incomodo com, com gente que fuma, mas, cara, se você falar que algum princípio básico do ser humano é besteira, mano, eu te bloqueio em todas as minhas redes sociais. Eu tenho aqui uma lista de 10 pessoas que estão bloqueadas no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no WhatsApp. Esses caras não têm acesso nenhum a mim, se eu encontrar na rua eu atravesso. É uma coisa muito minha, não tem negociação. Uhum, São coisas negociáveis. E isso tudo acaba se transferindo para o conteúdo que você gera enquanto pessoa ou enquanto empresa, uhum. Sim, é toda e qualquer Lorena. forma de você se comunicar, né? Não precisa ser exatamente no contato direto, a hora que eu tô conversando com você, mas às vezes um conteúdo que eu coloco que possa te impactar, às vezes indiretamente também. Então, todo e qualquer contato que a pessoa tem com a gente, com a nossa marca, com o nosso serviço, com o nosso produto, é uma forma da gente transmitir a mensagem que a gente quer passar, né? Sim. Então, Daqui a pouco eu vou deixar a Ariane falar. Eu tô falando mais do que ela por não, enquanto, eu não isso não é sei normal. o que que você planejou, você Calma. falou assim, né, que ia ser tudo ao vivo. Falei, então, tô mais Sim, respondendo perguntas aqui. sim, logo eu vou deixar você falar. Eu queria que você comentasse um caso que eu vi ontem, que Hum, me deixou de cabelo em pé. Me deixou de cabelo em pé. Eu perdi um pouco da fé na humanidade, inclusive. hum, Junho, eu nem sabia, descobri ontem, aliás. Eu sou liberal, eu não presto atenção nessas coisas. Aliás, é até um defeito meu, eu preciso ser menos liberal. Junho é o mês da inclusão LGBTQIA+. uhum, E algumas empresas, elas realmente se preocupam com isso. Então, elas uhum, trabalham pesado em junho, mas trabalham o ano todo. E outras empresas ignoram, e algumas empresas fazem para dizer que fizeram. Falam, ó, nós fizemos, tá? O mês da inclusão LGBTQIA+, nós fizemos.
como fazem para dizer que fizeram também o Outubro Rosa, o Novembro Amarelo, o Agosto não sei Uhum. das quantas. São, assim, elas encaixam esse conteúdo lá para cumprir tabela, não tem necessariamente a ver com os valores dela, e isso acaba soando artificial, o público percebe que fica artificial. E aí ontem eu vi no LinkedIn um influenciador da LGBTQIA+, denunciando a W Macan, uma abordagem, uma abordagem desrespeitosa, falando, vem aí, ajuda nós, não temos verba, mas tem que fazer, só para dizer que fizemos. Cara, se a W Macan faz isso, eu perdi a fé na humanidade, cara. Sei lá, Eu não cheguei a ver essa notícia, mas. A Votorantim fazia isso, cara, ok. A W Uhum. Macan, não, não, não. Perdi a fé na humanidade. Queria que você comentasse isso, essa questão de naturalidade, artificialidade. Tá. Aí a gente Enfim, vai. perdi até o fôlego. Bom, eu não cheguei a ver a notícia, mas realmente é muito complicado Depois quando a eu te gente tenta marco no LinkedIn transmitir. lá. É muito complicado quando a gente tenta transmitir uma coisa que a gente não é, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho de branding, que já seria o todo da marca. Quando a gente analisa toda a parte de como ela é estruturada, com o propósito, as crenças, as bandeiras que ela defende, aonde que ela atua, quem que é o público que ela atende, qual a mensagem, a gente faz uma análise assim geral através do branding. E a gente puxa esses pontos das crenças e as bandeiras. As crenças é aquilo que a marca acredita, né? Que realmente por exemplo, eu acredito que você não precisa postar todo dia no Instagram, por exemplo, para vender. Então, você pode ter vendas que venham naturalmente. Então, você não precisa ficar seguindo regras de gurus, de postar todo dia, postar tantas vezes stories, postar isso, postar aquilo. Então, é uma crença que eu defendo. Então, eu posso trazer isso nos meus conteúdos. A bandeira é algo que a gente defende, que, tipo assim, a gente vai na luta. Se alguém contestar, a gente vai bater em cima E dessa, bloqueei em todas as redes sociais. bloqueio em todas as redes sociais, tipo isso. Mas a gente pode bater contra, a gente pode lutar por essa bandeira especificamente. Quando a gente analisa essa parte do branding da marca, a gente puxa esses pontos que podem ser os diferenciais da empresa, é claro, mas eles fazem muito parte da comunicação que ela vai ter com as pessoas. Quando é uma empresa que ela já se preocupa naturalmente com essas questões como a inclusão ali e tudo mais, que você comentou, isso já vai estar embutido na empresa. Então, todas as coisas que tenham a ver com a empresa pode ter essa inclusão. Por exemplo, no espaço físico dela, no escritório, tem a inclusão dessas pessoas também. Agora, quando não é tipo aquela coisa muito restrita e ela coloca aquele tipo de propaganda só para atender, preencher tabela, né, para aparecer bem na mídia, para parecer que todo mundo fez, mas essa empresa não se manifestou. Isso soa como algo artificial, porque não faz parte do cerne dela. E isso faz muito parte do brand. Se isso não está estabelecido, se ela já não preza naturalmente por essas coisas, fica muito difícil dela conseguir comunicar que ela preza isso. E aí depois acaba saindo muito artificial. E se não faz parte do CERN, é melhor não fazer parte do CERN, né? Concorda comigo? O que é Então, melhor, Ariane? A empresa assumir que ela não liga para essas coisas, ou ela fazer por fazer para dizer que, somos moderninhos, né? eu acredito que tem algumas situações que é interessante você não trazer à tona se você não quer falar a respeito daquilo. Então, por exemplo, dois tipos de assunto que você nunca vai ver eu falando no meu Instagram é sobre política e sobre religião. Por quê? Não é o tipo de assunto que eu gosto de me envolver e depois pronunciar o que eu penso a respeito disso para as outras pessoas, porque eu não quero que venha gente do outro lado vindo para me perguntar e tudo mais. Porque assim, nas redes sociais, a gente dá abertura para a pessoa, a gente fala alguma coisa, a gente consequentemente acaba dando essa abertura para a pessoa vir falar com a gente. Então, são tipos de assunto que eu não falaria. Se você coloca que a empresa ela vai ser contra isso, não quer dizer que ela vai ter que se posicionar contra isso, porque aí ela vai acabar se próprio boicotando ali, Vai né? Se ela arrumar tá boicotando. briga, Ela arruma briga sozinha. Então, eu acho que o fato de não aparecer nesses momentos, que nem nesse caso especificamente, é melhor do que você colocar uma coisa muito forçada. É claro que tem propagandas e propagandas. Algumas coisas você consegue
mostrar de uma forma mais sutil. Por exemplo, eu posso colocar, eu tenho a logo da minha marca, eu posso colocar ela esse mês, essa semana, com uma pegada assim um pouco diferente para mostrar o respeito. Porque isso é importante. Respeitar o outro é importante, mesmo que você não compactue dos valores daquela pessoa, mas você respeitar. Então, se você quiser fazer isso como uma estratégia assim, tipo, tudo bem, eu respeito, mas eu não vou criar propagandas para falar a respeito disso, ok? Então, eu acho que isso é uma estratégia mais válida do que você se posicionar contra ou de você fazer muita propaganda a favor, mas isso não fazer parte do cerne, entendeu? Da marca. Sim. O que que você acha? Eu vou fazer mais, pedir mais uma opinião sua antes da gente começar a trabalhar aqui de fato. É outro assunto que eu tô dando muita risada até hoje, que é aquela propaganda do Polo, da Volkswagen. O que que você acha disso? Não da propaganda em si, mas da celeuma que se tornou em torno disso. Na verdade, assim, eu não pesquisei a fundo para entender qual foi a origem da Vai fazer a propaganda, da Glória Pires. proposta. Ah, tá bom, vamos falar de outra coisa. Por quê? Não, não, Você não. vai fazer a Tipo, Glória Pires? Não, não vou opinar. não, eu posso opinar, claro. Eu acho que para tudo tem a opinião. Só que eu tô falando que eu não conheço qual foi a intuição por trás da criação daquela propaganda, qual foi o reverberamento que teve por conta disso. Mas eu acredito que se aquilo não faz parte dessas bandeiras das crenças da empresa, não valeria a pena fazer. Mas se a empresa quer mostrar de alguma forma, eu acho que é válido. Talvez não tenha sido da melhor forma possível. Mas aí vai naquela coisa assim, da propaganda que se posiciona bem ou não, mesmo que às vezes seja algo não natural para ela. Sim, isso é o que a Volkswagen fez. Sim, obrigado. O que a Volkswagen fez é correr atrás de uma tendência que se chama marketing inclusivo. A gente percebe muito nas propagandas de grandes marcas, sobretudo de multinacionais no Brasil, pessoas que não representam a sociedade brasileira. Então, a Volkswagen fez uma força para isso, para aparecer ali como, enfim, entregando conteúdo que gerasse uma identificação numa fatia da sociedade. O que eu acho divertido é a simploriedade, né? A natureza simplória da conclusão. Falar, Polo é carro de gay, então eu vou comprar sei lá, vou comprar um Astra. Vou devolver meu Polo porque eu não sou gay. Mano, se foder. Eu tô rindo muito disso até agora. É, Aí é ontem eu difícil. vi uma pesquisa do IBGE falando lá, né? 1,8% da população brasileira se declara LGBTQIA+. Aí o primeiro comentário tava lá, haja polo, hein? Volkswagen, produza mais polos aí. Porra, velho, se liga, mano. Tem um lado bom e um lado ruim, né, da propaganda em si. Por um lado, o público que se identifica pode se conectar mais com a marca. E por outro lado, vai ter esse boicote de outras pessoas que não se identificam com isso. Então, a empresa, se criar uma propaganda dessa forma, ela acaba se posicionando dessa forma, como se ela fosse uma referência nesse assunto, né? Então, as pessoas acabam tendo quem concorda e quem discorda. Então, Hum. para todos os casos, né? Assim, é que tem algumas propagandas que elas são com mais intensidade e outras com menos. Então, tem resultados maiores, resultados menores, dá aquele buchicho, mas você vai. Curiosamente, eu tô puxando pela memória aqui, tentando lembrar de algum amigo gay que tenha polo ou algum carro do mesmo nível. Mas assim, Essa galera. tem algumas marcas, algumas propagandas que elas acabam gerando um buzz assim muito grande, uma confusão, uma conversa, um burburinho, e acaba gerando muita discussão. Mesma coisa foi da Balenciaga que saiu, você viu? Os sapatos, Não, os tênis. acho que não. Não, não. Não. A Balenciaga, ela lançou uma linha, uma propaganda, falando de um novo modelo, que seria um tênis, assim, que aparentemente, a hora que você olha, já parece um tênis que tá todo detonado. E aí as Ah, pessoas começaram a fazer memes com relação a isso, sabe? Falar que são da Balenciaga caríssimo. e tudo mais. Caríssimo, caríssimo. Só que, na verdade, esse é o tipo de propaganda que a marca fez para mostrar os valores, o posicionamento dela. Só que esses não eram os tênis que estavam à venda de fato. Ela só queria fazer uma propaganda a respeito daquilo e lançar uma outra linha de
sapatos, tênis que fossem a ver com aquela proposta. Mas aqueles da propaganda não eram de fato os tênis. Entendeu? E aí isso acabou gerando muita repercussão. Tanto pessoas falando bem, pessoas falando mal, tem gente tentando explicar o porquê daquilo. Então sempre tem um que vai contra, um que vai a favor, e como que isso vai repercutindo na sociedade, das pessoas interagindo ou não com aquilo, né? E é impressionante como a galera não tem capacidade de abstrair, né, cara? É simplório, reduz aquilo, fala, tá vendendo tênis estragado. Não. Nos anos 90 teve uma propaganda da Benetton que eles vendiam uma roupa com uma marca de tiro. Era um protesto contra a violência policial. Então era uma camisa branca com um tiro e sangue escorrendo. Cara, vendeu pra cacete. E a impressão que eu tenho é que antigamente éramos mais inteligentes. Eu não sei dizer, não sei explicar. Mas, Ariane, eu vou dar um case aplicado aqui de como funciona essa questão de posicionamento e o objeto da amostragem sou eu mesmo. Eu tenho pavor de fast foods, odeio Ah, eu fast acho. foods. Caiu? Não, você tá aí? Parou minha Aí, voltou. câmera? Parou um Tô pouquinho, aqui. mas voltou já. Mas tá aparecendo? Agora você virou. Aí, agora sim. Tá? Eu É que não eu não me parei. vejo. Sim, tá perfeito. Mas tudo bem. Sobre o case, eu sou chato com comida, não parece, né? Geralmente quem gosta de comida é gordo. Eu sou magrelo, mas é porque eu queimo muita caloria, meu metabolismo é acelerado. Mas eu sou chato com comida. E eu tenho pavor de fast foods, odeio fast foods. Com algumas exceções, eu posso citar aqui o Spoleto e o Subway. São dois Hum. fast foods que eu consumo e gosto, mas assim, basicamente é porque eu fico ali vendo os caras fazerem. E aí eu comecei a comer Burger King nos últimos 5 anos. Por quê? Porque o Burger King entrou tem um nome disso, acho que é marketing de provocação, marketing de Uhum. ataque, sei lá, o marketing de alguma coisa. Nos últimos 5, 7 anos, o Burger King engatou uma marcha de esculachar o McDonald's. Cara, o McDonald's para mim é o pior do pior do pior do pior do que pode haver de ruim. Então, se o Burger King esculacha o McDonald's, eu vou comer Burger King. Cara, eu gosto do lanche? Não, uma bosta. Muito picles, molho em excesso, você morde, cai o negócio. Cara, é lamentável o lanche do Burger King. Mas eles esculacham o McDonald's, tamo junto. Então, de vez em quando eu como. Essa semana mesmo eu comi lá um Whopper de plantas. Quando teve aquela celeuma lá do McDonald's de picanha, que não tinha picanha, o Burger Uhum. King começou, o nosso Burger King de costela também não tem costela, tá, gente? Aí eu mandei um inbox lá pros caras, falei, viu, tô preocupado agora, o Uber de plantas é de plantas, fala pra mim, pelo amor de Deus, eu sou vegetariano. Eles não me responderam. Mas enfim, eu ainda faço parte da gangue Burger King lá. Gosto da comida deles? Não, de forma alguma. Não como um Burger King, nem nenhum fast food. Mas eles esculacham o McDonald's, eu me sinto muito bem com isso. Eu esculacho o McDonald's também. Então, Sim. é um case ali de como funciona o posicionamento, né, a partir das coisas que você acredita. Eu acredito que Uhum. esculachar o McDonald's faz o mundo melhor. Então, é É, um posicionamento que eles têm. E por você ter isso em comum, acaba se juntando a eles, né? uh-uh. Então, É o que a gente acaba falou, é o que a gente fazendo. falou no começo, né? Um monte de gente faz hambúrguer ruim para fast food, mas só o Burger King Uhum. esculacha o McDonald's. Então isso faz o Burger King único. E quem se sente na obrigação de esculachar o McDonald's também vai ficar mais afeito ao Burger King do que o resto das pessoas. Mas, Ariane, agora saindo um pouco das grandes marcas, trazendo aqui para os mundos dos mortais, eu trabalhei um tempo com isso, não faço mais, graças a Deus. Estou até aliviado. Uhum. Eu sinto uma dificuldade muito grande de explicar para o empresário, sobretudo para o pequeno, o micro, uma fatia importante dos médios também, como e por que o conteúdo dá resultado. E agora sim, passou da fase de dar resultado, né, de você optar por fazer uma ação que dê resultado. Agora é obrigação. Então você tem que se posicionar, você tem que se mostrar, você tem que deixar claro quem você é o tempo todo. E as pessoas simplesmente não entendem isso. Como é que é isso para você? Você que está atuante aí nesse segmento. A gente vem de um marketing onde era muito, as pessoas só compravam produtos pelo produto em si
E agora tem uma consciência maior por parte do público que vai comprar por, será que eu compro desse ou desse? Então eu vou conhecer um pouco mais o que que é cada produto, o que que é cada serviço, o que que cada marca tem e traz. E é através de conhecer essa proposta, né, da empresa, que aí entra toda a parte do branding dela, o propósito, o que que ela acredita, como que ela se posiciona, que eu decido de quem que eu vou comprar. Mesma coisa você comentou, a questão do Burger King. Pode não ter o melhor produto, mas eles têm um ponto ali, eles têm um ponto ali que escrachar o McDonald's, que É compactua muito com o que fundamental. você acredita. Então, Isso. você acabou Nada se une tantas conectando. pessoas quanto o inimigo em comum. Exato, o Ó, inimigo comum, exato. E aí, quando eles se posicionam, eles acabam trazendo essas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eles. Quando a gente traz para a realidade, assim, né, do menor negócio, do pequeno negócio e tudo mais, a gente pode pensar como que, como que as pessoas vão comprar aquele produto ou aquele serviço. E quando eu oferto algo, mas assim, só porque eu tô precisando vender, dificilmente a pessoa vai comprar se ela não tem aquela necessidade. Então, eu tenho que trabalhar vários outros aspectos para que eu analise se aquela venda vai ser interessante ou não. Eu sou da seguinte posição, um posicionamento que eu tenho, que não é legal você empurrar a venda só porque você precisa vender. A pessoa realmente precisa daquilo lá. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas que eu atendo. Faço um primeiro, por exemplo, um primeiro atendimento, tiro algumas dúvidas para entender realmente o que a pessoa está precisando, para ver se o meu produto, se o meu serviço vai de encontro com o que essa pessoa precisa. Então, se não vai, tipo, tudo bem, eu entendo, não é o momento da pessoa comprar de mim, ou eu posso direcionar ela para uma outra pessoa que possa ajudar melhor ela na fase que ela tá. Então, algumas pessoas têm dificuldade de perceber isso, de ter essa percepção de que o seu produto não é para todo mundo, tipo, não é todo mundo que vai comprar aquilo que você tem para oferecer, o seu produto ou o seu serviço, né, a sua solução de forma geral. E aí, do outro lado, tem as pessoas que elas podem comprar ou não de você por uma série de fatores. Então, muitas pessoas falam, mas o meu produto ele acaba sendo mais caro do que o concorrente, por que que ele vai comprar de mim? Ele vai comprar de mim, ele vai comprar de você, né, no caso, porque você tem um valor agregado maior do que aquela outra pessoa que está vendendo aquele produto ou serviço. Então, tudo que você defende da sua marca vai de encontro com isso. Então, por exemplo, a Natura, ela tem várias linhas que são mais ecológicas. E se eu compactuo com isso, provavelmente eu vou comprar dessa linha específica, porque é algo que vai de acordo com os meus valores, mesmo que custe mais caro que uma outra linha ou do que um outro concorrente. Porque eu sei dos valores da empresa e eu compactuo com isso. Então, é uma coisa que é um pouco difícil das pessoas perceberem essa mudança que teve no cenário do marketing nos últimos vários anos aí que foi vindo. Mas é importante para a gente trazer isso à tona para saber como que a gente pode se diferenciar, né? E aí, através do conteúdo, o conteúdo ele pode ser de uma forma geral, tudo aquilo que a gente emite para as pessoas, não precisa ser conteúdo, post no Instagram. Não, né, conteúdo um é qualquer. blog de 10.000 caracteres ensinando cientificamente como funciona. Não, não é isso. Exato. Assim, toda e qualquer coisa que você traz assim para fora, seja na sua comunicação, na sua forma de se portar, no que você gera, pode ser por escrito, por vídeo, o que você fala, é tudo forma de você gerar conteúdo para as pessoas. E Fumar aí na esse conteúdo pode live, ser relevante ou não. Uhum, sim. exatamente. E isso pode ser interessante ou não para as pessoas, né? E aí tem essa mudança aí no marketing nesses últimos anos que traz essa diferença, que agora o conteúdo ele é tão importante quanto outras coisas que você faz na sua marca, né? E, e é irreversível, né? Não, não, não vai. Aquele gatilho de comando e controle do marketing de interrupção. Tó aqui meu conteúdo, ele custa R$ 10, meu produto, ele custa R$ 10, compra meu produto porque ele é bom. Cara, isso não vai Uhum, existir mais. Quem faz isso ainda está insistindo, tá uhum, rezando para defunto morto. exatamente. E uma preocupação que eu tenho, Ariane, é que eu entendo que
o micro e pequeno negócio, essa relação de conteúdo e resultado deveria ser mais lógica, porque ele está mais perto do público. É mais fácil para o cara que tem uma loja de sapato na esquina com 5 funcionários, com 3 funcionários, e que atende uma determinada comunidade, conversar e fazer parte dessa determinada comunidade, do que a Luísa Trajano. Então, assim, esse pessoal devia entender mais fácil como o conteúdo, como o posicionamento refletem resultado para ele. E eles não entendem. Uhum. Impressionante. Realmente, realmente. Teve um projeto que eu já trabalhei em parceria com o Sebrae, passando por vários tipos de empresas, e eu sempre falava, porque a proposta na época era falar sobre inovação, né? E aí eu sempre falava para eles assim que é muito mais fácil eles conseguirem inovar do que uma grande empresa, porque eles não têm aquele esquema de hierarquia, de passar a informação de um para o outro, eles têm ali contato direto com o cliente final. Então eles conseguem saber quais são as informações que é relevante puxar, né? Conversa mesmo. Tem muito empresário que tem dificuldade de conversar com o cliente, né? É outra coisa que eu acho absurdo. Como assim? Se você não conversa com o cliente, você vai falar com quem, meu querido? Acho um absurdo isso. Pois é, pois é. E aí, conversando com o cliente, que você começa a descobrir o que você pode melhorar, né? No caso, na época era falando sobre inovação e agora trazendo nesse ponto do conteúdo. Se você conversa com a pessoa, ontem eu conversei com uma empresária, amiga minha, e estava puxando as dificuldades que ela tinha com relação ao Instagram, com relação ao marketing de uma forma geral. E eu falei para ela que eu vou dar uma analisada no que ela me passou, para eu poder gerar conteúdos que possam ajudá-la também. Então, nessa conversa com o cliente final, a gente começa a puxar o que é interessante a gente trazer de conteúdo, abordagens, o que mostrar como que aquilo que a gente pode estar criando pode ajudar essas pessoas e que nem ela podem ter outras pessoas também com esse mesmo tipo de dificuldade, né? Então, Sim. é mais É. fácil. E outra dificuldade é a geração de conteúdo em si, né? A parte operacional disso. Que é outra dificuldade que eu entendo que as empresas, tanto grandes quanto pequenas, elas sofrem porque querem, né? Porque você existindo, você está gerando conteúdo. É só você dar uma forma de transmitir essa existência, né? Sim. Enfim, gasta-se muito com designer, gasta-se muito com tráfego pago, gasta-se muito com TV, outdoor, jornal, rádio, a marketing de, como é que chama? Marketing de ativação, que são aqueles eventos que levam experiências, enfim, gasta-se muito com tudo, Uhum. e ainda existe a dificuldade de alguém falar, olha, cara, isso aqui é nossa existência, nós estamos gerando conteúdo, vamos pegar esse dia a dia e colocar na rede de graça para as pessoas verem. É outra coisa assim que eu fico abismado de perceber. Sim, você estava comentando e aí me veio uma ideia que assim, né, o fato de você não colocar, não gerar conteúdo, eu gosto de falar que tudo que a gente faz acaba transmitindo alguma coisa para o público que está assistindo, né? Então, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer também. Então, o fato de eu não aparecer pode ser alguma coisa? Às vezes pode ser. O fato de eu não me posicionar em alguma reação, alguma situação, né? Que nem a gente estava conversando no começo da live. Pode ser uma forma também de eu acabar transmitindo. Que seja uma omissão, que eu não quero me posicionar a respeito daquilo, ou, né, alguma outra coisa. Então, o fato de eu não querer aparecer, ou não querer falar, ou não abordar um assunto, também pode ser. Também pode transmitir alguma coisa. E aí eu tenho que analisar o que eu realmente quero transmitir. E aí, o que eu quero transmitir, eu transmito através do conteúdo. Por quê? Até se eu não faço, se eu estou transmitindo alguma coisa, mas eu quero transmitir algo que seja útil, eu transmito através do conteúdo por meio desses pontos que eu comentei, né? Tipo, o que eu acredito, o que o público tá precisando. Então, e aí me puxou isso, a hora que você estava falando, da questão do conteúdo. E realmente as pessoas acabam gastando muito. Você estava comentando de tráfego pago, patrocinados e tudo mais. Aí entra num outro ponto que é essa comparação do tráfego orgânico com o tráfego pago. Quando a gente tem um conteúdo, um tráfego orgânico, um conteúdo orgânico bom,
dá um resultado melhor também no tráfego pago, porque a hora que a pessoa chegar no nosso perfil, ver aquele monte de conteúdo, ver conteúdos que são relevantes, é melhor dela querer ficar do que, por exemplo, eu gastar só no anúncio pago, ela chegar no meu perfil, não ter nada ali que seja relevante para ela e eu perder aquela pessoa. Então é muito a junção das duas coisas. Aliás, 9 a cada 10 ações são assim. Pois é. Pois é, exatamente. E, então é interessante a gente interligar, né, as coisas. Tem vantagens e desvantagens de cada ponto, mas é isso. Eu particularmente eu não tenho nada contra tráfego pago, mas o tráfego pago ele potencializa o que você já tem. Se o seu conteúdo é bosta, ele vai potencializar isso. Você vai entregar bosta para mais gente. É Exatamente. algo de muito se pensar. Viu, vamos ser mais prático um pouquinho agora. Agora eu vou pedir para você ensinar a galera aí. Com as principais dificuldades. Primeiro, como que a existência de uma marca se transforma em conteúdo? Como é que transforma uma coisa na outra? A próxima Tá. pergunta, depois que você responder essa, vai ser sobre o maldito do calendário editorial. Todo mundo que fala, não, eu sei gerar conteúdo, eu entendo a importância de gerar conteúdo, sou fã de gerar conteúdo, mas sou absolutamente incapaz de ter um calendário editorial disciplinado. Então, vamos falar dessas duas coisas. Primeiro, como você transforma Tá. a sua essência em conteúdo. A essência não tem muito o que mexer, né, Ariane? Ou não é. É só uma questão de sistematizar isso e transformar em conteúdo. Como é que faz? Dá pra me ver normal? É que eu tô vendo tipo preto, então eu nunca tenho certeza. Que às Você vezes tá, aparece você tá notificação no encanada com celular. a câmera, né? Não, é porque assim, eu tenho eu deixo ativado, não sei se você já viu, tem uma função no Instagram, quando você fica muito tempo, tem como você limitar. E ele aparece, tipo, você já ficou tanto tempo. Concordo Ai, ou, tipo, fechar, sabe? E aí, a hora que a minha câmera parou de funcionar, foi numa hora que apareceu isso. Eu sempre deixo pra ele me avisar em 20 minutos, porque esse é o mal de trabalhar com o Instagram. Você o acaba meu se aplicativo perdendo. é o, Ai, o meu gente! aplicativo é o Golden. O Golden, quando eu estou muito tempo falando, ele vem aqui na janela. Fala, você está muito tempo. É o meu Ai, que aplicativo. linda! Mas assim, só né, para terminar esse ponto, eu deixo ativado, eu deixo aqui 20 minutos. Então, toda vez que às vezes eu fico mais de 20 minutos, que às vezes pode ser o tempo suficiente para eu perder o que eu estava fazendo e começar a procrastinar, assim, tipo, vendo conteúdo aleatório, é muito fácil. Então, eu deixo isso aqui para avisar. Por isso que minha câmera parou de funcionar, né? Então, E agora fica foi por tranquilo. conta e agora foi por conta de um aviso da bateria do iPhone, porque, ai, Jesus, isso é outra coisa, né? Mas enfim. Bom, então vamos lá. Como que a gente faz para a marca criar conteúdos que Isso, tragam transformar a essa essência em essência? conteúdo. Uhum, que É. tragam essa essência. Não Na sei se você verdade, assim, reparou, mas nós passamos agora praticamente meia hora falando sobre como se identifica a essência de uma marca, porque fabricar não dá, tem que identificar. Agora a gente vai para transformar essa essência em conteúdo. E depois para o uhum. maldito do calendário editorial que ninguém é capaz de fazer. Bom, como que a gente consegue transformar, né? Criar conteúdo com base nessa essência. Eu acho que sim. Vamos lá, a gente tem alguns pontos quando a gente vai criar conteúdo. Cada conteúdo que a gente cria, ele pode ter uma proposta diferente. Pode ser para se conectar com a pessoa que está lá do outro lado. Pode ser para ensinar algo para aquela audiência. Pode ser para mostrar alguma solução, assim, por exemplo. E essa parte da essência que você comentou, ela vai muito nesse ponto de identificação. A empresa se posicionar do tipo, eu sou, no caso, eu falo empresa, mas tratando aqui do Qualquer pequeno um, né? negócio, normalmente é a própria pessoa, né? Então, Qualquer um. é o profissional olhar e falar assim: eu sou gente como você, eu já passei por isso, ou isso também acontece comigo. Quando eu trago alguns desses pontos da essência da marca para o meu conteúdo, eu acabo gerando essa identificação por parte da outra pessoa, ou mostrando um pouco mais de como que é os bastidores daquela marca. Então, se eu tenho uma crença que eu falo, não preciso postar todos os dias para poder vender, como que eu posso mostrar isso? Não digo só esse ponto em si, eu digo qualquer outro ponto. Você pode mostrar de diferentes formas. Seja no próprio Stories, você pode pegar um ponto disso e trazer essa abordagem. Pode ser uma postagem no feed, onde de tempos em tempos você pode abordar isso.
E, e o porquê que eu não vou falar disso o tempo todo? Porque eu quero passar mais conteúdos do que só gerar identificação com as pessoas. Eu posso estar muito identificada com você. Meu jeito bate com o seu. Mas o que você tem para me oferecer mais do que isso? Porque é mais Sim. que uma amizade. Eu estou tentando te dar Vender é também alguma resolver solução. problemas. Sim. Exato. Quero te ajudar a resolver um problema, atender uma necessidade que você tenha. Então, como que eu consigo ir mesclando isso? Então, eu posso associar um conteúdo de identificação, um conteúdo de solução, né? Mostrar como sanar algum problema. E depois eu posso incluir também algum conteúdo um pouco mais de humor, para ficar um pouco mais descontraído, sabe? Posso ir mesclando essas coisas para não ficar só conteúdo técnico o tempo todo, para não ficar só posts assim de identificação. Então é legal fazer uma mescla, né? E os conteúdos de venda. Que seria aquela questão do topo, meio e fundo de funil, mas que aí já é o papo para um outro momento. É um papo mais avançado, né? É, já seria mais avançado. Mas assim, basicamente a pessoa acabou de te conhecer, como que você vai falar o que você está vendendo se você acabou de conhecer a pessoa, né? Então, é uma coisa que você vai pegando ali. É que nem começar namoro. Você não vai já conhecer a pessoa e já pedir em casamento. Você vai conhecer a pessoa, saber o que gosta, vai começar a ficar junto, dar mais um tempo. Aí começa a namorar, tudo mais. Até chegar nessa etapa final. Então, é meio que da mesma forma no nosso conteúdo. E sempre tem gente chegando todo dia. Tem pessoas que estão em níveis diferentes de consciência a respeito daquilo que a gente tem para oferecer. Então, é legal eu mesclar tanto a parte de conteúdo técnico com a parte de conteúdos para identificação, para ficar uma coisa um pouco mais leve. E aí, com isso, a gente consegue transmitir pontos da nossa essência através dos nossos conteúdos. Então, por exemplo, eu posso colocar, que nem esses tempos atrás, eu coloquei um post, um story, de uma venda que eu tinha feito. E aí, eu comentei que não precisaria aparecer, que não precisaria estar aparecendo para realmente vender. Tanto que eu coloquei isso justamente na semana que eu tinha ficado gripada. Que eu tava, assim, totalmente rouca e não tava conseguindo me comunicar. Então, eu fui só colocando tudo por texto. Falei, não precisa, né? Ó, tem Peraí. uma pergunta do Diego aqui, você consegue ler aí? Você acredita que tendo resultado em um produto ou serviço diferente do seu, já cria uma autoridade? Cara, Como segue o assim, Diego no Diego? Instagram, cara. Esse Diego é uma figura. É, o, o Diego, por exemplo, ele tem um CrossFit. E ele Ah, tem ensinado nas redes sociais e na vida mesmo, ele emana isso naturalmente. Ele tem ensinado as pessoas, crossfiteiras ou não, fitness ou não, a se disciplinarem mais. O esporte é sobre isso, né? O esporte é sobre disciplina. Se uhum, disciplinarem mais e conseguirem resultados. E ele fez uma palestra semana passada que eu não fui, mas eu fiquei sabendo que foi sensacional, foi impactante. Comparando isso, se a sua empresa fosse seu corpo, você estaria saudável? Então é isso, é o legal. resultado num segmento que não é o dele, que ele está Entendi. começando a consolidar. Uhum, A questão dele é essa, né? Você se tá. cria autoridade como alguém de disciplina e não de esportes. Legal. Assim, essa parte da questão da autoridade, aí entra um outro ponto, né? A autoridade em si, ela não é uma coisa que a gente impõe para as pessoas que a gente é autoridade naquele assunto. As pessoas que começam a perceber isso na gente. E como que elas percebem? Por a gente mostrar que tem conhecimento a respeito daquilo. Quando a gente. Tanto que, às vezes, eu tenho vários atendimentos que a pessoa fala assim: eu não quero aparecer, eu não quero falar, não quero, né, me posicionar de uma forma geral. Eu falei, tá, tudo bem, mas se você não mostra o conhecimento que você tem, como que você espera que as pessoas do outro lado comprem o seu produto ou que comecem a descobrir que você tem conhecimento a respeito daquilo? Porque quando a pessoa consegue transmitir, né, esse conhecimento que ela tem, ela começa a criar confiança nas pessoas que estão do outro lado, para que elas te vejam como autoridade. No caso, você comentou que ele fala sobre vida saudável, sobre foco, sobre De disciplina. disciplina. Sobre disciplina. Praticando Ela. esportes ou não, você tem que ter disciplina. O calendário editorial é sobre isso, que nós vamos falar daqui a pouco. Sim. Só que assim, é muito legal que ele pega um conteúdo que ele é linkado com a outra esfera do que ele vende. Então, eles se complementam muito bem.
quando você faz falando sobre disciplina e as pessoas vêm, começam a te ver como uma pessoa de relevância e com o tempo você vai ganhando autoridade nesse quesito de disciplina, elas vão começar a perceber mais isso de você e podem querer comprar posteriormente por confiarem tanto em você. Porque você passou essa imagem em todo momento, você estava ali, solícito para responder dúvida, mostrando o conhecimento que você tem. Porque eu falo assim, não adianta só eu criar algum post que fale sobre um conteúdo técnico e aí a minha audiência, né, vai ver e tudo mais. Legal, nicho sou empresário, saúde e Ah, disciplina para esse público. Exatamente. ótimo. Fico Acaba tão feliz de saber que eu não complementando, falei besteira. acaba complementando muito bem. Então, as pessoas vão perceber essa relevância que você tem por falar nesses assuntos, né, da saúde, da disciplina, e começam a confiar mais em você. Confiando mais em você, eles vão comprar o que você tiver para oferecer, desde que Isso. esteja no momento de compra deles, né? Aí, o resultado que você vai conseguir, Diego, só para dar um spoiler aí, obviamente que se você tiver disciplina e trabalhar isso, Sim. o Uhum. resultado que você vai conseguir é muita gente que acha o CrossFit uma besteira te contratar para ser um coach de disciplina, para ter mais resultados na vida, no dia a dia, lá na vida empresarial. É o resultado que você vai conseguir. Uhum. Amém, Deixa eu ver. tomara. Perguntei isso porque às vezes não é necessário ter tanta autoridade de track record para ter um produto ou até mesmo uma empresa diferente da que se tem hoje, entende? Não sei se foi claro. Sim, exatamente. Eu acho que é muito. É interessante você. Que legal. É legal você trazer esses pontos nos treinos também, porque eles acabam se complementando, né? E as pessoas vão percebendo esse diferencial que você vai ter. Porque assim, você fala, treinador por treinador, o que que vai ter diferença um do outro? Esse é um tipo de diferencial seu que, tipo, tem que estar muito em pauta. Porque é isso que vai A te pergunta transformar, para te quem é vai te fazer palmeirense. com maturidade. Por quê? Ah, não Que sei, não acompanho diferença tem esportes. de treinador para treinador? Pergunta para quem é palmeirense. É, não sei, eu não acompanho futebol. Mas eu já te falei, Cristiano, o máximo que eu chego perto é a Fórmula 1. Por Ah, motivos externos. É. depois, você ainda vai me ajudar a conhecer o Vettel, calma, depois a gente fala. Mas eu vou deixar uma tarefinha aqui para você depois que sair da live, ache um palmeirense e pergunte para ele que diferença faz um treinador para o outro. Falando em disciplina, Ariane, vamos falar do tal do calendário editorial, que a dificuldade é Vamos. justamente essa, né? O Diego deu spoiler aí, acabou com a Imagina. graça da pergunta. Você tem lá o conteúdo, você sabe da importância do conteúdo, você sabe gerar o conteúdo e você sabe como gerar, você sabe tudo. Você só não consegue fazer, simplesmente aí. E a palavra é bem essa, disciplina. Dá Uhum. uma técnica, uma dica, alguma pista, alguma ajuda para que essas pessoas consigam consolidar esse calendário editorial de forma consistente e que não pare mais, né? Tá. Que assim como o CrossFit, o conteúdo funciona cumulativamente. Não adianta você treinar 6 meses, falar agora fiquei bombadão, lindo, gostosão, e parar de treinar que você vai engordar de novo. A rede social, a internet, é a mesma coisa. Demora 6, 8, 10, 12, 18 meses. Demora. Mas depois que você consegue, você conseguiu. E tem que manter. Senão Exatamente. engorda. Exatamente, exatamente. E nas redes sociais acaba sendo assim também, porque até as pessoas verem que você tem conhecimento a respeito daquilo, leva um tempo. Só que, se, por exemplo, eu coloco um conteúdo muito técnico, às vezes a pessoa é leiga no assunto, ela pode acabar não se conectando com aquilo. Ele comentou, triângulo, disciplina, consistência e progresso. Excelente. Excelente temas que você consegue juntar e avançar em cada um deles. Só que, por exemplo, se você está falando sobre disciplina, por exemplo, e traz um conteúdo muito técnico, com uma linguagem muito pesada, às vezes uma pessoa que está começando a querer saber um pouco mais sobre isso vai acabar não se conectando. Então, é importante a gente sempre pensar qual é a linguagem que eu estou adotando para aquele público que está me acompanhando. Né? Porque realmente, se tem pessoas que são muito leigas no assunto, elas podem acabar não se interessando por, né, enfim, diversos motivos. E um deles pode ser a linguagem difícil que a gente pode acabar gerando no nosso conteúdo. Mas como fazer o calendário editorial?
né? Primeiro, eu acho interessante pensar o que realmente está travando. Porque podem ser N motivos, que nem, agora tá muito em alta fazer vídeos. O meu problema é porque eu não gosto de aparecer? Ok. Que opções que eu tenho? Sempre procurar que opções que podem ser feitas para não me deixar travar por causa de uma coisa que eu acho que não tá legal, sabe? Então, eu não gosto de aparecer. Beleza, então vamos ver quais são os tipos de vídeos que eu posso fazer, ou se eu não quero fazer vídeo, qual que vai ser o meu forte? Meu forte vai ser carrossel. Ok. Meu carrossel, ele sendo bem trabalhado, ele é atrativo, é interessante, tem muito conteúdo, as pessoas acabam gostando do que eu coloco ali, porque, querendo ou não, a hora que a gente considera vídeo de Reels e a postagem de uma forma geral, eu não posso colocar uma linguagem muito técnica, eu não posso encher de conteúdo ali, porque senão vai ficar muito pesado. Por quê? As redes sociais, elas são uma forma de distração para muitas pessoas. Então, não é um momento, às vezes, que eu queira olhar e já aprender muito a respeito de um assunto. Eu tenho que ter um equilíbrio ali. Então, é interessante eu fazer conteúdos mais leves e conteúdos talvez um pouco mais densos. E ir mesclando isso. Então, no calendário editorial, pode entrar um pouco de cada coisa com uma certa frequência. Como que eu acho mais fácil? Falar assim, vamos fazer prática então. Como que é a forma mais fácil? Você pode ter uma programação que todo dia da semana é um ponto específico que você vai abordar. Então, por exemplo, hoje é a terça da disciplina. Ou hoje é a quinta da consistência. Ou sábado é o sábado do progresso. Um exemplo. Então, toda terça, toda quinta e todo sábado você já sabe sobre o que você tem que falar. Por exemplo, e você pode fazer nos mais diversos modelos. Agora eu quero incluir de quarta-feira, pode ser uma quarta dos bastidores. Eu não preciso colocar nomes, se minha audiência não precisa saber exatamente desses nomes. Mas meio que só para você saber o que você vai abordar naquele dia. Porque tem gente que fala assim para mim, eu preciso que fique tudo montado para eu só executar. Falei, então tá bom. Só que eu gosto de ter um pouco mais de maleabilidade no calendário em si, porque sinto que tem que ficar algo mais fluido um pouco também, sabe? Tipo, hoje eu tô inspirada para colocar algum conteúdo de reflexão de algo que aconteceu comigo que eu quero compartilhar. Mas não faz parte desse dia específico na minha linha, né? No meu calendário. Então, como que eu posso colocar isso em prática? A dica que eu dou é pergunta para quem manda. Quem manda sou eu, tá? Eu vou postar o que eu quiser. É a dica que eu dou. Que nem eu Eu te não falei da posso live, dar né? Que eu dica de tava gripada. calendário. A Ariane, vou contar um bastidor aqui. Essa live estava marcada para o dia 24, 17. 26, não, antes até dia 17. Que linda. E ela estava sem voz, ela não conseguia falar. Falei, não, até quinta-feira eu vou sarar. Falei, não, nós vamos adiar a live. Mas não tá marcado? Tá, quem manda sou eu. Eu desmarco, eu marco para outro dia. Então, isso é legal que você tem uma flexibilidade no seu cronograma, assim, né? Digamos, você não precisa ficar refém. Então, eu acho que é legal do calendário editorial a gente ter essa flexibilidade, mas é importante a gente saber também que é importante manter a constância. Então, eu não posso deixar de aparecer, eu não posso deixar de postar alguma coisa, porque sabe aquela coisa que é difícil você manter um relacionamento com alguém que você conversa uma vez por mês? Uma vez a cada 2 semanas? Com o Instagram é a mesma coisa. Se eu apareço uma vez a cada 2 semanas, como que eu vou me conectar com a pessoa que tá ali do outro lado? Sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, com uma amiga minha que mora no Japão, por conta do fuso horário. Então, a gente tem que sempre ficar ajustando. É um relacionamento mais difícil do que quem eu convivo todos os dias, né? Mas a gente vai conciliando. A linha editorial, o calendário editorial, de uma forma geral, ele pode ser um pouco mais flexível, mas estabelecer esses dias, que nem eu comentei para você, Diego, é mais fácil de você conseguir se nortear. Então, por exemplo, eu vou colocar na segunda-feira um tema específico, na segunda que vem, eu já posso falar sobre aquilo lá. Ou posso fazer um esquema de batching, tipo, produção em lote. Se eu vou falar sobre esse tema, eu posso já meio que preparar 2 temas, então eu já tenho o tema dessa semana e o tema da semana que vem. E aí isso pode acontecer, por exemplo, se você tiver desenhado já o seu mês inteiro. Quero falar sobre disciplina toda segunda-feira. Vou falar sobre disciplina, vou falar sobre motivação, um exemplo. Quero motivar as pessoas toda segunda-feira. Então eu vou gravar de uma vez, por exemplo, 4 vídeos, onde eu vou disponibilizar toda segunda-feira. E aí eu já tenho esse conteúdo gravado e depois eu só vou postando.
ou eu posso até agendar a postagem em si, dependendo do formato que for e tudo mais. Quando você consegue produzir, às vezes, antes, fica mais fácil. Tudo depende do motivo que a pessoa não está conseguindo ter consistência no calendário editorial dela. Então, eu não tô conseguindo porque eu só lembro de produzir conteúdo no dia que eu preciso postar. Então, essa forma de você Que é o mais produzir normal. é o mais normal. Então, essa forma de você produzir tudo de uma vez é mais fácil para você tentar manter essa constância ali. Hum. Mas faz parte. Desculpa, terminou? Agora é a parte que você vende seu peixe. Antes de você vender seu peixe, eu quero dar a minha dica de criação de calendário. Então, assim, Não, eu quero que você me fala também. Eu sou jornalista, eu fiz graduação, eu fui 17 anos jornalista, enfim, eu sou treinado e muito bem experimentado em criar conteúdo. O meu calendário editorial é zero, mas eu não preciso. Eu sei que eu tenho que postar todo dia, eu sei o que eu tenho que postar. Aí eu falo, porra, agora eu vou postar. Eu sento ali, eu gero conteúdo em 5 minutos. Pessoas, não façam isso em casa, a menos que vocês sejam jornalistas que trabalhem com comunicação desde 1995, como eu faço. Então, é a mesma coisa do Houdini, né? A menos que você seja o Houdini, não se tranque num aquário cheio de correntes com camisa de força, vai dar merda. Então, assim, a minha dica planeje os conteúdos, né? Que nem a Ariane falou, são X vídeos, X postagens, X carrosséis e X textões. Então divide, fala, eu tenho lá 3 textões, 10 vídeos e 50 carrossel para gerar, e esse conteúdo vai tomar vai cobrir tal fatia do calendário. Planeje o conteúdo, reserve um horário, produza tudo de uma vez e programe tudo de uma vez. E não fique refém e não seja traído pelo seu tempo e pela sua rotina. Porque se você, ainda que você seja um gigante, um asa, uma acrobata da criação de conteúdo, se você deixar para postar tudo no dia e der alguma merda, você perde o dia, você não posta. Isso acontece comigo também. Deixa eu revelar aqui. Ariane, venda seu peixe. Que problemas você resolve? Quem pode te contratar? Vamos lá. Bom, eu trabalho basicamente com essa parte de marketing, branding para pequenos negócios que queiram se posicionar no digital, tanto que está entrando ou que já tem um tempo de mercado digital, mas não teve resultados. Muitas vezes pode ser por essa parte da criação de conteúdo, pode ser pela parte de organização, de planejamento, pode ser por não conseguir identificar quais fatores que ela pode se destacar. Então a gente trabalha mais a parte de branding. E atualmente eu tenho 3 serviços oficiais, que seria a análise de perfil, onde eu faço uma análise completa do perfil do Instagram, analisando desde foto, que são colocadas, identidade visual, o conteúdo em si, stories, destaques, analiso como um todo o perfil para dar um norte de pontos que poderiam ser melhorados no perfil. Tenho a consultoria, onde a gente trata um ponto específico, que nem nesse caso pode ser a parte da linha editorial, calendário editorial, criação de conteúdo, para estruturar como que isso poderia ser feito. É claro que a gente relaciona também parte de persona, quem que é a pessoa que vai te acompanhar, para que a gente produza conteúdo que seja relevante para essas pessoas. E eu tenho também a mentoria, que aí já é um programa mais completo, onde ao longo de 2 a 3 meses eu faço esse acompanhamento com 6 encontros ao vivo. A consultoria são 2 e a mentoria são 6. E aí a gente passa por vários pontos que precisam ser melhorados. Então, por exemplo, tem a parte de criação de conteúdo, a gente pode abordar em um encontro. Outra, a gente pode falar da forma de comunicação, como se comunicar, como fazer essa parte do branding da empresa, né, da marca, que seria a parte das crenças, as bandeiras e tudo mais. Então, atualmente eu tenho esses 3 serviços, mas tenho alguns personalizados também. Quer dizer, tudo que eu faço é meio personalizado. A pessoa chega e fala assim, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. Aí eu falo, tá bom, eu consigo te ajudar dessa forma? O que você acha? Prêt-à-porter, né? Tira as medidas, costura e veste. Exatamente. Mas é aquilo lá que eu falei. Eu só vou atender se eu realmente ver que eu consigo ajudar a pessoa naquela necessidade que ela tem, né? Enfim. Mas é isso. E aproveitando o tema, né? Você vai atender de acordo com os seus princípios. Chegar alguém aí falando, cara, o meu trabalho é provar que fumar faz bem. Duvido que você vai atender. Nada. Não, tem que ser Legal. muito. É que assim, na verdade, essas pessoas nem acabam chegando exatamente na gente, sabe? Porque a gente já deixa claro esse posicionamento através dos nossos conteúdos.
Então, se a pessoa acha que vai de acordo com isso aí, ela nem vai se conectar comigo, porque eu não defendo isso, sabe? Sim. Não, isso foi uma brincadeira, não resisti. É um posicionamento extremo aí. E eu tenho certeza que já aconteceu, como já aconteceu comigo também, de eu rejeitar cliente por falta de fit cultural. Eu aceitei um cliente uma vez sabendo que tinha um fit cultural grave, grave mesmo, e eu falei, não, eu consigo atender esse cliente de acordo com com a minha bagagem, porque o cliente do cliente, ele tem a minha bagagem, ele não parece com o dono da empresa. Ah, desastre, tragédia. Eu atendi esse cliente por quase 18 meses, e para você ter uma ideia, a conversa terminou numa antevéspera de Natal desse jeito. Falou, ó, eu fico até o dia 15, que é quando até quando a gente tem contrato. Dia 16 em diante, você fique à vontade para arrumar outra agência. Estou fechando o grupo aqui, estou bloqueando todos vocês. Não me encham mais o saco, pelo amor de Deus. Terminou assim a parceria. Então, essa história de Que identificação é agradável. séria. Sim, agradabilíssima. Depois eu te mando os prints do que eles falaram para mim antes. Aí você vai se falar, cara, você até que foi bem. Então, essa questão de fit cultural é gravíssima. Então, ouçam a Ariane, por favor. Ariane, E aí, obrigado pela sua presença por isso que aqui. é Oi. importante tirar conteúdo mostrando posicionamento. Sim, Porque para aí, quem evitar. quiser se conectar, conecta. Senão, não. Eu que agradeço Não pelo teima, né? convite. Não teima, que se teimar dá ruim. Não contraria os Exatamente. instintos. Ariane, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma conversa Imagina. muito divertida, durou até um pouco mais do que a gente tinha planejado. É muito bom estourar o tempo. Ah, que bom. Muito Aí eu vou. obrigada pelo convite. Adorei te conhecer agora sim, né? Por vídeo falando, que não seja só mensagem por texto ou às vezes áudio. É, Muito obrigada. então eu e os meus pets vamos. Então tem o cachorro, que é o pet do o alarme das redes sociais, e tem o gato, que é o meu Ai, que coaching. bonitinho. O gato me ensina a me preocupar com a vida aqui. A como me preocupar com a vida. Como não se preocupar. É. Acho que ele ensina mais como não se preocupar. É um modelo de preocupação. Show de bola, Ariane Scalise, obrigado. Esse conteúdo fica salvo, Obrigada. você pode fazer download, pode picotar. Não fumei em momento algum, dá para usar ele 100%. Fique à Yes. vontade aí para usar no Obrigada. na sua produção do dia a dia. Obrigado pela participação. Obrigada a você. Até mais. Tchau.